Saúdo a todos que assistem a este vídeo. Desde a minha infância, e mais precisamente desde o tempo da instrução de confirmandos, eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus porque foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Eu ainda guardo na memória aqueles versos bíblicos que comprovam isso, como por exemplo, 2 Pedro 1,21, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou então, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e assim por diante. Ou então aquela palavra de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 2,13, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Contudo, desde cedo, uma curiosidade me acompanhou. Como teria sido a inspiração? Como foi que o Espírito Santo inspirou os escritores? Será que eles simplesmente sentaram à mesa e passaram a escrever o que o Espírito Santo ditava? Pois o evangelista Lucas, ele me ajudou a compreender isso um pouco melhor. Embora não haja uma regra geral para a inspiração do Espírito Santo em todos os 66 livros da Bíblia, observem como Lucas inicia o seu evangelho. Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Observaram? Lucas pesquisou, Lucas entrevistou pessoas e então registrou em ordem, como ele mesmo afirma, os principais fatos relacionados à vida, à missão e aos ensinos de Jesus, para que tenhamos clareza sobre as verdades em que fomos instruídos. Esse, eu diria, mesmo que em outras proporções, é ainda o desafio hoje daqueles que ensinam a palavra, daqueles que pregam. O Espírito Santo continua comandando e inspirando. No entanto, isso não acontece simplesmente de maneira automática, sem a participação daquele que ensina, porque ele vai pesquisar, ele vai estudar, para que então sim, com o auxílio e a direção do Espírito Santo, anunciar a palavra de Deus. Bom, eu faço esses comentários de introdução porque na próxima quinta-feira, dia 23, nós vamos começar a ler exatamente o Evangelho de Lucas. Nós terminaremos amanhã a leitura das epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago e de Judas. E antes do livro de Apocalipse, queremos ler um Evangelho. Lucas contém 24 capítulos. Quero, portanto, fazer uma breve introdução, um comentário geral ao livro e dar um destaque aos primeiros 5 capítulos que nós vamos ler até a próxima semana. Lucas era médico. Ele não era do povo de Israel. Provavelmente nasceu em Antioquia, na Síria, e foi convertido posteriormente ao cristianismo. E ele tornou-se um grande colaborador e apoiador do apóstolo Paulo. Foi seu médico que o acompanhou em várias partes de suas viagens missionárias. Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, onde está relatada a vida de Paulo, bem como as chamadas viagens missionárias. Qual foi o propósito de Lucas ao escrever esse evangelho? Como ele mesmo disse,
para que Teófilo e também para que todos os leitores deste evangelho tivessem uma visão clara daquilo que Jesus fez e de quem Jesus era. Lucas enfatizou bastante Jesus como verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. Mais do que os outros evangelistas, ele deu detalhes sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus e sobre a vida humana e terrena de Jesus. Ele deu destaque para a atuação das mulheres. Nós encontramos, por exemplo, em Lucas, a atuação de Maria, a mãe de Jesus, de Isabel, a mãe de João Batista, da profetisa Ana, das irmãs Marta e Maria, o relato da viúva pobre, da viúva de Naim, enfim, vários relatos envolvendo a atuação das mulheres no povo de Deus. Também no Evangelho de Lucas nós encontramos aqueles cânticos relacionados com a anunciação e com o nascimento de Jesus. O cântico de Maria, o Magnificat, o cântico de Zacarias, o pai de João Batista, também o cântico do idoso Simeão, quando ele tomou o menino Jesus nos braços e disse: Senhor, agora já posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas também registra vários milagres de Jesus e muitas parábolas. Nos 4 evangelhos nós encontramos aproximadamente 40 parábolas pronunciadas por Jesus. Mas só no livro de Lucas nós encontramos perto de 20 parábolas que nós encontramos só em Lucas e que não estão nos outros evangelhos. Parábolas como, por exemplo, parábolas importantes como o bom samaritano, ou então a parábola do amigo inoportuno, a parábola da dracma ou da moeda perdida, a parábola do filho perdido ou filho pródigo, a parábola do fariseu e do publicano, a parábola da grande ceia e assim por diante. Muito bem, nós no decorrer destas próximas semanas vamos ler este evangelho e nos primeiros 5 capítulos nós encontramos, capítulo 1, especialmente os relatos ligados à anunciação da vinda do Salvador, e o cântico de Maria, e o cântico de Zacarias também. No capítulo 2, nós temos os fatos relacionados com o nascimento de Jesus. Anjos, pastores e assim por diante. Também a infância de Jesus, sua apresentação no templo, sua circuncisão e assim por diante. Depois, no capítulo 3, entra em cena João Batista, aquele que prepara o ambiente para que Jesus iniciasse a sua missão, a pregação de João Batista. No capítulo 3, nós encontramos também a genealogia de Jesus. E é muito interessante porque Lucas, ele descreve desta maneira, dizendo: Jesus era filho de Maria e de José, e aí ele volta geração após geração até chegar a Adão. E isso é bastante significativo porque mostra que Jesus é o Salvador de toda a humanidade, desde Adão e Eva. Depois, no capítulo 4, temos a tentação de Jesus, já o seu preparo para a grande missão que ele veio realizar. E após a tentação, então nós temos o início dos sinais, dos milagres e dos ensinamentos de Jesus. Então, especialmente capítulos 4 e 5, nós temos já várias demonstrações do poder, da autoridade e do ensino do Senhor Jesus. E assim, depois, semana a semana, vamos continuar avançando no Evangelho. Uma abençoada semana, boa leitura. Se Deus permitir, nos encontraremos na próxima semana. Abraço a todos.